E rapaziada, segundo vídeo aqui do canal, tô trazendo um vídeo de um desafio que eu fiz lá no Instagram. Abri uma caixa de perguntas, uma proposta de desafio, né, e das pessoas mandarem emotes e eu tentar fazer alguma coisa, algum desenho com base de referência nesses emotes. E bem, eu trouxe aqui 3 desenhos totalmente diferentes, totalmente fora da minha zona de conforto, né, o que eu gostei bastante. Pretendo fazer mais desenhos desse tipo, né, que me incentiva a usar o meu repertório visual de alguma forma. E bem, pra começar, eu comecei nesse lobo, né, que me mandaram. E pra falar a verdade, eu tive bastante dificuldade de decidir como que eu ia fazer ele, porque eu não tenho costume, né, de fazer lobo. A única base de referência que eu tenho, assim, é que durante minha infância eu desenhava muito Sonic, muito. E eu sempre desenhava ele acompanhado com Tails, né? Então, o Tails ele é uma raposa, né? Eu acredito que eu dei um pouco de sorte nessa parte, porque eu já tava meio que acostumado com esse tipo de animal. E eu só acrescentei algumas coisas ali. A minha ideia inicial era fazer ali piloto de corrida, piloto de moto, uma roupa com um design mais semelhante do Kaneda de Akira, mas conforme o tempo eu fui mudando. Aí eu deixei algo mais simples ali, né? Não tentei inventar muita firula, porque justamente era só algo pra rabiscar, né? Não perder muito tempo ali, adicionar umas cores base e partir pro próximo. Gostei bastante desse, gostei de toda a pose, todo o design dele ali. É algo que eu fiquei surpreso de certa forma, porque até um pouco tempo atrás eu não achava que eu era capaz de fazer esse tipo de coisa. Mesmo que é super simples, né? O design dele, mas eu fiquei satisfeito. Na parte da pintura ali, eu só acrescentei uma sombra, né? Nada renderizado, algo bem chapado mesmo. E isso é um tópico que eu preciso melhorar urgentemente. É algo que eu preciso tomar conhecimento rápido. Porque, de certa forma, eu sinto que eu tô me sentindo meio estagnado de um tempo pra cá. Eu sinto que eu perdi um pouco do feeling de desenhar assim durante o meu cotidiano. Eu acho que eu tenho que começar a alternar, né, os temas. Eu tenho que alternar os temas durante a minha rotina de desenhos, porque só mantendo o desenho eu acredito que de uma certa forma eu acabe me frustrando. E eu acredito que eu tenho que ter válvulas de escape do desenho, né, porque eu acho divertido, mas chega uma hora que cansa um pouquinho, né. Eu sinto esse tipo de coisa. E eu não acho que eu me sustente só no desenho, né? A minha maior vontade atualmente é pintar de uma maneira que eu me sinta satisfeito. Assim como eu tô com os desenhos, por mais que eles não estejam bonitos assim, né? Eu já sinto que eu consigo rabiscar, né? Com uma certa liberdade, sem uso de muita referência. E eu desejo ter esse tipo de coisa também com a pintura daqui pra frente. É algo que eu preciso abordar mais seriamente, futuramente. Enfim, esse segundo me mandaram uma abóbora pensante. Eu fiquei, putz, como que eu vou fazer isso, né? Tive uma ideia de fazer meio que um doutor, né? Um professor, alguém que lê muitos livros, né? Pensa muito. E é o primeiro desenho que eu faço assim, pensando em um cenário, né? Por mais que sejam só alguns objetos ali, já é algum cenário, né? É a primeira vez que eu faço esse tipo de coisa. E é outra coisa que eu preciso aprender a fazer thumbnail, todo um preparo, né, de um desenho finalizado, todas as etapas, porque é algo que eu sinto que até o momento eu não tenho esse costume, né, os meus desenhos são bem automáticos, sem planejamento nenhum, e eu sinto que de certa forma eu acabo tendo um certo tipo de ansiedade na hora de fazer algo mais finalizado, né. Na parte do sketch eu não sinto tanto isso, eu sou bem tranquilo em relação a isso, mas quando é algo que eu tenho um planejamento, eu sinto uma necessidade de fazer algo bom de verdade. E eu desejo a todo momento. E eu fico nessa ânsia, né, de ver o resultado final a todo momento. E eu acabo não aproveitando o processo e cometo diversos erros assim durante ele. E é algo que eu preciso trabalhar seriamente durante a minha jornada. O resultado eu gostei bastante. Pretendo fazer artes parecidas com essa no futuro. Gostei de toda a caracterização dele. Me surpreendi de certa forma com o que eu fiz. Por mais que seja bem simples, né, assim como o outro. Assim como esses três, né, são bem simples. Eu gostei bastante do resultado. E bem, por último, esse aqui, meu amigo, esse aqui foi um desafio. A pessoa que mandou, esse aqui mandou uma sequência que me ferrou um pouquinho, que essa que tá aparecendo na tela, com muitas informações. Eu fiquei, meu amigo, como é que eu vou organizar tudo isso aqui e transformar parte desses emotes em uma característica? Como é que eu vou transformar esses emotes em um desenho, né? Eu fiquei me questionando assim,
testando algumas coisas. E acabou saindo esse skatista aí que eu fiz. Eu gostei bastante, peguei as características, as cores, né? Principalmente desse papagaio, do emoji do papagaio. Parando pra pensar aqui, eu acho que eu só usei a maior parte das cores, o skate, e acabei esquecendo do fogo, né? Mas eu vejo que não tem problema. Eu gostei bastante do resultado. Foi o que eu mais gostei, né? Entre esses três que eu fiz. Gostei de como que eu fiz o sombreamento dele. Eu sinto que dava pra ter mais as características do emoji, né? Que mandaram. O que eu mais fiquei surpreso com essa imagem é que eu fiz uma bela... Eu gostei bastante da pose que eu fiz nesse desenho. Eu não utilizei nenhum tipo de referência em nenhuma das três. Só com base totalmente nos emojis. Já é algo que eu fiquei surpreso comigo mesmo. E aconselho, né? Vocês fazerem algo parecido. Vocês que desenham no seu dia a dia com base de referências e tal. Tentar fazer uma sessãozinha de alguns minutos, né? Uns 10, 15 minutos. Só de desenhos de imaginação. É algo que eu adicionei na minha rotina. E eu sinto que tem uma diferença absurda, assim. Eu sinto que eu coloco tudo em prática que eu aprendi nos dias que eu estudei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, eu aconselho que vocês façam esse tipo de estudo. Mas enfim, eu aconselho que vocês façam isso, tá? Desenhos de imaginação durante o começo das suas sessões. E, enfim, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. E lembrando que a maioria desses desenhos eu fiz em dias diferentes, mas todos eles, tem todo o processo na Twitch, né? Tem todo o processo em live aí, né? Tanto aí no YouTube quanto na Twitch. Vai da preferência de vocês. Eu faço live praticamente todos os finais de semana. Durante a manhã, durante a noite. Eu não tenho um horário fixo, né? É algo que eu tenho que arrumar urgentemente, assim. Mas enfim, se vocês quiserem colar lá nas minhas lives, eu ficarei agradecido. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falou!